Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 10 horas e 13 minutos. Revista Justiça. Debate. E você pode nos acompanhar agora com imagens do estúdio da Rádio Justiça no YouTube, Rádio e TV Justiça ao vivo. Tem lá o link da Rádio Justiça, você clica e acompanha com imagens aqui do nosso estúdio. 10 horas e 13 minutos. Vamos falar agora sobre o direito previdenciário, decisões judiciais, revisão da vida toda e outros assuntos que envolvem os direitos das pessoas, dos segurados. Por isso, nós estamos recebendo a advogada, conselheira federal da OAB, professora, mentora, escritora e diretora de atuação judicial no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Gisele Kravechin, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Também está conosco a advogada, presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária, a SEBRAP, doutora Thaís Riedel. Obrigado por estar conosco pela manhã aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gisele, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo. Uma honra e uma alegria poder hoje estar aqui conversando sobre direito previdenciário. Então vamos lá, doutora Gisele, direito previdenciário. Rapidamente, eu gostaria que cada uma contasse um pouco como o direito previdenciário entrou na vida de vocês. Eu comecei no direito previdenciário no meu primeiro dia de faculdade. Meu pai é um advogado previdenciarista, eu fui estagiar no escritório dele e acabei me apaixonando pela matéria, né? Direito previdenciário é algo que, quando a gente vê o efeito que faz na vida das pessoas, o quanto a gente consegue contribuir na proteção das famílias, na distribuição de dignidade da pessoa humana, eu acho que é uma matéria apaixonante, assim. Quem trabalha acaba ficando porque se apaixona mesmo com os efeitos, com o que a gente consegue construir de solução para o trabalhador brasileiro. E isso já faz quantos anos, então? Eu comecei em 1998, já faz um pouquinho de tempo. E a senhora, doutora Thaís? Bem, eu comecei indo para o direito do trabalho, né? Minha família tem um escritório já há 60 anos na área trabalhista, mas aí, no meio do caminho, eu senti que ainda não era a minha área, e daí eu conheci o direito previdenciário, e me apaixonei pelo direito previdenciário. A época aqui em Brasília não tinha cursos, tive que ir para São Paulo me especializar para depois fazer um mestrado. E como a doutora Gisele falou, é uma área que a gente consegue ajudar muitas pessoas, é uma área que a gente trabalha na proteção dos riscos e, a partir daí, a gente tem procurado contribuir, seja na academia como professora, seja nos institutos que a gente participa, nas associações, com esse direito que é tão importante. E eu brinco que é a única área do direito que acompanha a gente desde antes do nascimento até a nossa morte. Pois é, e o direito previdenciário a gente vê tantas altos e baixos, normalmente mais baixas dos assuntos. Tivemos uma reforma previdenciária e de lá para cá, então, piorou ainda essa situação, já que a senhora acompanha há tanto tempo o direito previdenciário? O direito previdenciário, ele está em constante evolução. A gente tem reformas periódicas, até em razão do envelhecimento da população, das mudanças na economia do país e na forma de olhar da sociedade para aquilo que se tem interesse em proteger dentro da Seguridade Social. As reformas, fora uma de 95 que a gente teve, que foi mais favorável, em regra, elas têm trazido demora um pouco mais na aposentadoria, aumento de requisitos, algumas envolvem também mudanças de cálculo do benefício. A gente teve em 99 uma significativa que mudou a média de 3 anos para 80% de todo o período contributivo, e mais recentemente, em 2019, a gente teve a mudança, eu acho, mais significativa desde a Constituição Federal, que foi a EC, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que mudou muita coisa, mas o que eu gosto de ressaltar, e que me parece que foi o marco dessa emenda, é que ela mudou o olhar protetivo. Após a emenda 103, o nosso direito previdenciário passa a proteger mais a contribuição do que o trabalho. No momento em que as pessoas param de ter proteção, mesmo tendo carteira assinada, porque não tem
a contribuição igual ou acima, né, sobre a base igual ou acima do salário mínimo, essa pessoa então pode ter trabalhado 30 dias, mas se o salário dela for menor do que um salário mínimo, aquele mês não vai contar para a aposentadoria dela. E ao mesmo tempo, uma pessoa que não trabalhou, mas contribuiu, vai contar aquele mês para a aposentadoria. E essa mudança de lógica, ela é muito importante na sinalização para que a gente, inclusive, programe melhor, planeje melhor as aposentadorias, sejam as nossas, como as dos nossos clientes, e que a gente passe a tomar cada vez mais atenção e que o brasileiro tenha que tomar cada vez mais consciência do seu dever contributivo, da sua possibilidade contributiva para aqueles que são facultativos, para quem quiser estar protegido pelo sistema. Não basta mais só trabalhar, precisa contribuir, senão vai acabar na assistência social, que a gente sabe também, né, que atende em alguns casos, mas de maneira muito mais restritiva e mais precária também. Doutora Thaís Riedel, com essas mudanças todas também, o que a senhora quer destacar? Nós participamos ativamente aqui no Distrito Federal dessas discussões da reforma. O direito previdenciário ele é muito social, mas ele é muito técnico. E é uma área do direito que só agora vem como matéria obrigatória nas faculdades. Então, às vezes falta muita base do conhecimento dos institutos jurídicos relacionados ao tema. Então, é uma área que tem um forte impacto da economia, da política, né? E nós, juristas, procuramos contribuir com a compreensão de como ele foi formado, e ele foi formado para a proteção de riscos sociais. A última reforma, a emenda 103, ela, com esse caráter contributivo, ela veio num viés muito financeiro, né, de redução de despesas, dentro de uma premissa que nós gastamos muito com previdência e que deveríamos reduzir essa despesa previdência. Inclusive nas discussões no Congresso, né, tudo que a gente questionava, eles iam lá, recalculavam na planilha do Excel, lá, não, peraí, aqui é tanto de economia, aqui é tanto. Então foi um viés muito financeiro. E a gente faz uma crítica que faltou um viés atuarial da análise do risco dos brasileiros, porque a gente está falando aqui de proteção das pessoas quando elas não conseguem trabalhar. Quando você não consegue trabalhar pela idade avançada, quando você não consegue trabalhar porque tem uma doença, né, que gera uma incapacidade, um acidente, né, ou situações até afortunadas, né, como salário maternidade, mas situações ali que retiram temporariamente do mercado de trabalho. Então, nós precisamos ter consciência que a parte financeira é um aspecto relevante, mas ele não pode vir descasado da parte protetiva. E neste ponto, eu entendo que a reforma ela andou mal em alguns pontos quando não teve esse olhar. Na verdade, nós temos que ter os números a serviço dessa proteção e conseguir achar esse ponto de equilíbrio, porque o brasileiro ele trabalha muito, mas ele não consegue provar contribuição. Né? Então, quando a gente tem, como a doutora Gisele falou, um viés focado na prova dessa contribuição e a gente não tem, para e passo, uma educação previdenciária, na prática, hoje, a reforma teve como consequências benefícios em valores menores. O grande impacto da última reforma, que não foi muito discutido, a gente ficava falando muito de idade mínima e tudo, foi exatamente a mudança da regra de cálculo. Né? Então, hoje, uma pensão por morte, ela sai no valor muito menor, as aposentadorias de forma geral, não houve uma adequação da regra de cálculo, que hoje a regra, para você ter 100% da média de tudo que você contribuiu, hoje necessita de 40 anos de contribuição para homens e 35 Sim. para mulheres. Isso não foi adequado às situações de risco, quando a pessoa tem uma doença, uma incapacidade, ficou sendo esse mesmo cálculo de uma forma geral. Então, nós acreditamos que a gente pode sim ter alguns ajustes, seria adequado ter alguns ajustes, aliado a um trabalho intenso de informação, né, de que a gente tem educação previdenciária, para que a gente não tenha menos proteção. A gente tem que ter cada vez universalista, mais proteção dentro do caráter equilibrado, mas a gente não pode reduzir esse patamar protetivo como tem sido nas últimas reformas. Doutora Gisele, a população está envelhecendo e as contas da Previdência futuramente não vai bater, né? Porque nós, quando estamos ativos, estamos pagando para quem já está aposentado.
Esta questão de fazer uma conscientização das pessoas sobre colaborar para a Previdência, seria o papel principal do INSS desmistificar, explicar o benefício que tem? É difícil, né, as pessoas colaborarem com o INSS não pensando no futuro. É importante a gente saber primeiro com relação a eventual déficit que a Constituição Federal não pensou que a Seguridade, que a Previdência fosse ser sustentada só pela contribuição na folha de salários, né? Só sobre a remuneração do trabalhador. Existem várias fontes de custeio. Quem joga na Mega Sena, por exemplo, está contribuindo para a Previdência. Né? Existem outras fontes de custeio que vão além daqueles relacionados diretamente ao trabalho, então do empregador e do empregado. Toda a sociedade contribui. E nesse caso, claro, é importante a gente fazer as análises econômicas, mas também a gente entender que seguridade e previdência é investimento na sociedade, né? A sociedade investindo na qualidade de vida, na subsistência digna dos seus membros, que é inclusive um dos fundamentos da nossa república. Não é só um direito do brasileiro, mas é um dos fundamentos da nossa república, está lá na nossa Constituição Federal. Mas, com relação a eventuais mudanças, né, e cuidados que a gente tem que ter, sem dúvida, o papel do INSS conscientizar, orientar os direitos das pessoas, tanto para quem vai obter benefício, quanto para quem precisa começar a olhar para seu direito previdenciário e iniciar sua contribuição. Um estagiário, a dona de casa, que pode contribuir como facultativo e estar protegido em caso de doença, né? Ou já começar a formar a sua quantidade de contribuição para uma aposentadoria lá na frente. A gente precisa também entender que as mudanças que aconteceram, elas hoje em dia, elas tendem a conceder um benefício único de forma integral para a família, mas famílias que vão ter, por exemplo, aposentadoria e pensão por morte, que tenham naquele núcleo essa situação, não vão ter mais acumulação dos dois benefícios de forma integral. Então, que o sistema, ele tem interesse, né, em diminuir valor quando naquele núcleo familiar talvez a gente tenha mais de um benefício. É claro que as aposentadorias, a acumulação de aposentadoria para o trabalhador que teve, por exemplo, um servidor que trabalhava na iniciativa privada e tinha um cargo público, essas pessoas vão poder manter as aposentadorias de forma integral, mas não se vier, eventualmente, uma pensão por morte. Dessa reforma, o que a gente viu, assim, dos benefícios mais atingidos de forma negativa com relação a valor são as pensões por morte e as aposentadorias por incapacidade, que antes eram chamadas de aposentadoria por invalidez. E isso traz uma preocupação muito grande, né, Thaís? Porque quando a gente faz isso, a gente deixa desatendido aquele que está num momento que não consegue prover mais, né? Ou quem está incapaz, ou quem perdeu o seu provedor, aquelas crianças que precisam de um benefício, elas são atingidas de uma forma que elas não conseguem reverter aquela situação naquele momento, né? E você deixa de atender a população. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de déficit, e o déficit é o principal argumento para qualquer reforma. Está faltando dinheiro, ou um dia vai faltar dinheiro e a gente precisa economizar. Só que a gente tem que entender que a economia pode sim ser obtida, muitas vezes, inclusive, com cuidado, com fraudes, né? Com observação realmente se todos os requisitos são cumpridos por cada um que requer, mas principalmente a gente tem que olhar a consequência de eventuais reformas para a população brasileira como um todo. Doutora Thaís, ainda a questão da pensão por morte também, a antiga pensão por incapacidade. A aposentadoria por invalidez. Por invalidez. O que o nosso ouvinte precisa ter ciência? E muita gente não sabe, né, o que aconteceu, essa redução de valores, como a senhora bem citou, a doutora Gisele também. Normalmente, a gente pensa em previdência, pensa em aposentadoria, né? Quando for com uma idade avançada e tal. Só que o nosso modelo previdenciário, ele protege, como eu disse, situações de risco. Então, todos nós estamos sujeitos a ter ali, né, uma incapacidade, um acidente, uma doença, né? A própria morte é algo certo, né? Mas quando ela ocorre, muitas vezes ela vem de uma forma inesperada. E você tem ali filhos menores que dependem daquela pessoa que é arrimo de família. E o que tem acontecido na prática, nós que lidamos no dia a dia, é uma redução muito drástica da renda familiar quando ocorre essas situações de risco, seja a morte ou a incapacidade para o trabalho. Situações até curiosas, né? Sim. Hoje, por exemplo, se uma pessoa fica incapaz para o trabalho temporariamente,
e esse ponto a reforma não alterou tanto o cálculo, ela vai ter um valor melhor do que se ela precisar aposentar definitivamente. Ou seja, ela piora o quadro dela. Então, eu estava incapaz para o trabalho temporariamente. Eu ainda consigo, talvez, voltar. Então, vamos encaminhar para um auxílio por incapacidade temporária, em que eu vou ter um cálculo lá, 91% do salário de benefício. Se, eventualmente, eu não tiver condições mais de trabalhar... Vai cair o valor. Vai cair. Ou seja, eu vou Pode aposentar cair e vai ser 30%. 60%. Pode ser a partir de 60%. Então, a pensão por morte, inclusive, a depender se a pessoa morre ativa, né, ainda trabalhando, eu posso ter 60% e depois, quando vai para o núcleo familiar, que é 50% mais 10% por dependente, se tiver um dependente só, vai ser 60% de 60% de uma média. Uau. Então, valores que ficam tão baixos que, se não fosse o salário mínimo, ficariam valores irrisórios. Então, o que a gente tem que chamar a atenção, nós que estamos aqui alertando sobre isso? Que existem essas situações que, primeiro, é importante estar protegido, porque se não tiver a Previdência, você teria uma renda zero, mas que, por conta das últimas alterações, a gente teve ali uma redução muito drástica dos benefícios nessas situações de pensão por morte e também aposentadoria por incapacidade. Então, são situações que pegam as pessoas desprevenidas. É claro que nem todo mundo pode, mas quando a gente consegue fazer um planejamento previdenciário e a gente identifica que ali, naquele núcleo familiar, né, tem crianças, né, a gente tenta também trazer outras formas de proteção complementares, não fazer um seguro de vida, você fazer previdência complementar também. Então, você fazer ali um conjunto de medidas protetivas para tentar amenizar um pouco essa drástica redução. E sobre esse ponto, se tem déficit ou não tem déficit, é importante que a população saiba que teve um estudo interessante no Congresso Nacional da época da reforma, que foi a CPI da Previdência, em que vários estudiosos do Brasil analisaram esses números. Os números são bem divergentes e essa premissa, essa máxima déficit da Previdência, é algo que vem como um mantra, mas eu entendo que nós temos, sim, desafios. Hoje nós temos desafios da pós-modernidade. Hoje a inteligência artificial tem substituído postos de trabalho, a máquina não contribui. As pessoas têm sido ali, muitas sem mercado de trabalho. Então, o principal pilar contributivo, que é a folha, tem sido cada vez menor. Sim. E nós precisamos encontrar, não só... A gente tem um limite de redução de benefícios. A gente precisa também encontrar formas de ter contribuições suficientes. E eu digo que a solução está na própria Constituição. A Constituição ela foi muito sábia quando ela criou o sistema de seguridade social e criou um orçamento. Nós temos um orçamento. Nós temos 3 orçamentos no Brasil. Fiscal, de os impostos de forma geral. Sim. Orçamento e investimento em empresas públicas. E nós temos o orçamento da Seguridade Social, em que o Constituinte falou, olha, tributo de forma diversa. Loterias, importação, faturamento, lucro e a folha. Então, como a gente tem outras contribuições, a Constituição já pensou, olha, não fique só na folha. Porque quando a gente fica só na folha, a gente tem um impacto muito grande da situação do mercado de trabalho e do envelhecimento da população. Porque é normal, e o mundo inteiro tem feito, reformas paramétricas, que é o quê? O que é isso? Quando você vai reajustar a idade mínima. Então, vamos supor, as pessoas estão vivendo mais, então, hoje ela consegue trabalhar mais tempo. Então, é normal, o mundo inteiro tem tido, olha, então se era 60, vão para 62, vão para 65. Mas o que a gente critica? Que para isso eu tenho que ter uma análise atuarial, eu tenho que ter uma análise do risco. Então, o que teria que ter tido no Brasil e não teve? Não teve nenhum cálculo atuarial na última reforma. Qual é a idade média que o brasileiro fica incapaz para o trabalho por conta da idade? Eu vou ter trabalhador rural, trabalhador urbano, vou ter trabalho braçal, vou ter trabalho intelectual, norte, sul, nordeste. Qual é essa idade média que eu não consigo mais trabalhar? Aí você acha isso dentro de uma análise do risco da população. Então, foi uma reforma que focou muito em redução de despesa, mas de forma descasada ao risco da população. E aí, eu reforço. Situações, por exemplo, a Constituição mandou que toda a arrecadação da contribuição
toda a arrecadação proveniente de loterias, por exemplo, deveria vir para a Seguridade Social, para o bem-estar da população. Saúde, assistência e previdência. Hoje vem cerca de 17%, porque foram criando fundo disso, fundo daquilo, fundo daquele outro. Então, a gente precisa compreender que o mundo inteiro tem pensado nisso e muitos estão buscando soluções que a gente já tem lá na Constituição, só que a gente foi desvirtuando ao longo dos anos. E aí, como consequência, nós temos que refletir. Qual é o bem-estar que a gente quer para a população? Quanto isso custa? Quanto nós estamos e conseguimos contribuir? E isso tem que ser de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito séria, porque nós estamos falando do bem-estar de toda a população brasileira. Doutora Gisele, uma réplica ainda sobre isso? Não, aqui a gente está só concordando, né, Thaís? Mas é tão chocante o resultado que a gente tem dessa última reforma. Eu vou dar um exemplo de uma pensionista de servidora que a gente ficou sabendo recentemente, né? A servidora na ativa faleceu trabalhando num acidente, ganhava em torno de R$20 mil. A filha, que a única fonte de renda daquela criança era a mãe, né? A mãe ela não tinha mais relação com o pai e a mãe, infelizmente, veio a falecer e a criança de 20 mil, que era a renda familiar dela e da mãe, ela passou a receber 3 mil, que naquela realidade daquela criança não pagava nem a escola, as despesas básicas dela. Então, além de perder a mãe, de perder o seu núcleo familiar constituído, ela passa a ter que mudar completamente a sua condição de vida. É claro que a Previdência ela não serve para manter a qualidade de vida exatamente igual, mas essas reduções drásticas de uma contribuição que era sobre os 20 mil, né? Porque a gente tem que entender isso, a contribuição não reduziu. A contribuição foi feita durante todo o período sobre o valor total recebido por aquela servidora, né? E o que a gente percebeu também nessa última reforma, que já era uma tentativa que vinha desde 98, principalmente 2003, 2004, é que agora servidores públicos, federais, estaduais, municipais e o regime geral, INSS, eles passam a ter regras muito parecidas, principalmente quem é da União e o INSS. A intenção agora é que as regras sejam as mesmas para quem entrar tomar posse daqui para frente. E isso faz com que a população, os trabalhadores, sejam da iniciativa privada, seja da iniciativa pública daqui para frente, eles tenham que tomar muito cuidado com o seu planejamento na criação de outras fontes de renda, seja no momento do infortúnio, do risco, como a Thaís bem falou, seja no momento também de necessidade ou de interesse de se aposentar, né? De parar de trabalhar. Porque essa ideia também de que a pessoa se aposenta e continua a trabalhar não é a lógica do sistema. A lógica do sistema, quando ele vem, principalmente agora, estabelece uma idade mínima para aposentadoria ou uma junção de tempo de contribuição com idade para que a pessoa possa se aposentar, mas principalmente na regra nova, é que a pessoa, ao atingir aquela idade, que seria aquele final da capacidade laborativa mesmo, que ela consiga sobreviver com aquela fonte de renda que vem. E o que a gente observa cada vez mais é que não se sobrevive, muitas vezes, com a renda que vem da aposentadoria ou dos benefícios do INSS. Por quê? Porque o cálculo, além da média das contribuições, que aí a gente tem um equilíbrio financeiro entre o que a pessoa paga e o que a pessoa vai receber, a gente tem coeficientes de cálculo percentuais dessa média que vão sendo pagos para o benefício ou na forma de benefício, que não são de 100% da média. Então, você contribui uma vida inteira sobre um valor, faz-se uma média daquilo que você pagou, mas você não vai receber tudo daquilo que você pagou, né? Você vai receber menos. E nos benefícios de risco, isso é ainda mais grave, porque a pessoa não falece porque quer, pessoa não escolhe ficar doente. E quando ela tem esse infortúnio acontecendo na vida dela, ela achando que vai receber algo parecido com aquilo que ela contribuía, porque tem a ver com a média, na verdade ela é surpreendida com um valor muito menor, sem condições de ter outra fonte de renda. Então, isso é muito importante a gente esclarecer, porque essa mudança, ela vai cada vez mais chocar a população quando ela vai ter acesso aos seus benefícios. E essa mudança radical de valores, doutora Thaís, judicialmente não tem como corrigir isso? É o que a doutora Gisele falou, a gente aposenta, mas não vai para os aposentos, né? Tem que continuar trabalhando. E aí, quando você continua a trabalhar, você é obrigada a continuar a contribuir.
E foi com base nisso que surgiu a tese da desaposentação, né? Que foi uma tese que o Brasil inteiro discutiu, foi para o STJ, depois veio aqui para o STF, mas acabou entendendo que não seria possível, né, a figura da desaposentação. Para melhorar a aposentadoria, né? A lógica seria, olha, se o sistema é contributivo, eu continuei contribuindo, por que não eu, né, fazer desaposentar e aposentar novamente? Então, é uma tese que tinha toda uma construção, não seria o empregado querendo ter uma vantagem, né, o segurado ter uma vantagem, mas sim um retorno daquilo que foi contribuído, né? O que tem acontecido hoje em relação a esses temas no judiciário? A gente tem tido todas essas discussões envolvendo matéria previdenciária, quando a gente identifica que houve uma inconstitucionalidade ou, né, se há alguma ilegalidade, alguma revisão feita... A dignidade humana entra também? Isso. Então, aí entram discussões que, por um lado, eu vou estar falando sobre a dignidade da pessoa humana e, por outro lado, vem o Estado falando, eu não tenho dinheiro, princípio da reserva do possível, está em déficit, né? Então, são discussões em que a análise econômica do direito tem influenciado muito, que é um viés, né, doutrinário e também tem sido muito utilizado no Poder Judiciário, e que, por um lado, eu tenho... olha, aqui é uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando de alguns princípios constitucionais. Por outro lado, eu tenho lá outros princípios também relacionados à sociedade como um todo, o princípio da solidariedade, etc., que são confrontados. E aí, ora o judiciário pende para um lado, ora para o outro. Mas o que nós temos visto, né, na atuação que a gente tem feito firme aqui nessas teses, é que, por vezes, tem tido uma análise mais restritiva, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que precisa ter lei, ou seja, eu não vou aqui invadir espaço do Legislativo. Então, vão lá no Legislativo e mandem fazer a lei, porque eu não vou estender direito aqui, né? Ou, quando é discussão da reforma, porque existem várias ADIs tratando... né, de reforma, dizendo que a reforma foi inconstitucional. A doutora Gisele até faz parte de algumas ADIs aqui, ou não? A gente atua pelo Instituto. Eu também estou em algumas. O que a gente vê ali? A gente vê, pelo menos o ministro relator Barroso, também numa postura, olha, aqui a gente tem que respeitar, né, o legislativo, a princípio autocontenção dos poderes e tudo mais. Então, como são temas muito complexos, que tem um impacto financeiro relevante, porque quando agora mesmo a gente está discutindo também revisão da vida toda, né? Quando a gente tem uma discussão dessa, obviamente, há um impacto econômico e a premissa, a máxima déficit também paira sobre essas discussões, a gente tem aí um desafio que é conseguir ter justiça, né, dentro de uma possibilidade de financiamento. Então, são pontos que são sobrepesados. Nós, obviamente, que atuamos na defesa do direito previdenciário, compreendemos que existem pontos que devem ser realmente discutidos, mas a gente tem que ter uma análise em relação às que são vidas, são pessoas, são verbas alimentares. A gente não pode analisar direito previdenciário de uma forma fria, somente através dos números. Então, os números têm que ser a serviço da sociedade, né? E não nós a serviço dos números. Eu acho que a gente tem que conseguir achar esse equilíbrio, e essas discussões merecem esses vários olhares, mas lembrando sempre que ali a gente tem um ser humano por trás, né, daquela Sim. situação específica no judiciário. Doutora Gisele, o Supremo Defensor da Constituição também não poderia falar para o governo federal, olha, vocês estão desviando aí esses fundos, essas criações de fundos, tirando fora da Previdência. O STF teria também como impor isso para recompor o saldo da Previdência? O STF, ele tem como indicar, até o fez já em alguns momentos, por exemplo, na súmula 33 dos servidores públicos, em que ele indica, olha, a gente tem aqui um direito fundamental à aposentadoria, ao afastamento daquele servidor que está exposto a agentes nocivos à saúde,
você, ente, ainda não regulamentou, então eu estou permitindo a aplicação de uma regra analógica, né? Então, eu estou, para o servidor que não tiver aposentadoria especial no seu regime, eu estou permitindo que se use a regra do INSS. Assim como o STF pode, em alguns momentos, garantir aquilo que está além da lei, mas que vem de uma interpretação sistêmica do direito previdenciário. Ele fez isso também no tema 942, quando ele diz ao servidor, olha, mesmo que não tenha a conversão, a majoração, o aumento desse tempo especial para o servidor que não consegue atingir a aposentadoria especial, nós vamos, então, permitir que isso seja feito, ou vamos determinar que isso seja feito pelo ente. A questão é que, quando a gente trata de regime geral, como regra, os entendimentos do Supremo têm sido mais restritivos. A gente tem visto muito esse viés de não está na lei, como foi na desaposentação, como foi no adicional de 25%, que a gente também chama de grande invalidez, que é aquele que é um valor de 25% que é pago para quem precisa do auxílio de terceiro, que fica doente, precisa de auxílio de terceiro, está aposentado. O INSS, para quem é aposentado por incapacidade, que é o benefício, né, anterior, mas ou por incapacidade permanente ou por invalidez, ele paga 25% a mais para facilitar o custeio dessa ajuda, né? Contratar um cuidador, né? Contratar um cuidador. Nesses dois casos, haviam discussões no Supremo, tanto na questão da desaposentação, que seria revisar o benefício para quem continua a contribuir, quanto nesse dos 25%, e o Supremo disse, olha, até poderia existir essa regra, mas ela depende de lei. Como a lei não está posta, eu não vou garantir esse direito. Nos dois casos, o STJ, que é o nosso tribunal que interpreta a lei federal, ele tinha decisão favorável. Ele disse, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, o princípio do equilíbrio financeiro, no caso da desaposentação, porque a pessoa pagou por aquilo, né? Então, o STJ sinalizou no sentido de que as pessoas tinham o direito de ter estendida essa regra ou de ter garantida. Mas o Supremo retrai essa decisão, faz um overruling ali, então uma mudança de entendimento e diz não. Se não estiver expressamente na lei, não vai valer. E a gente vê diferença nessas interpretações. No caso do servidor, se não está na lei, fazemos uma súmula 33 e vai ter que aposentar especial. No caso do regime geral, se não tiver expressamente na lei, a gente não pode nem estender, mesmo de um benefício que já exista, né? Então, esse cuidado também faz com que a gente tenha que, ao discutir temas dentro do Supremo, a gente entenda bem aquilo que já foi posto no sistema de precedentes. Quando a gente tem uma sinalização no sistema de precedentes de que o Supremo interpreta dessa ou daquela forma as reformas, as mudanças ou a lei previdenciária, na hora de discutir, a gente tem que ter sempre o cuidado de trazer argumentos que sejam sensíveis ao julgador, que ajudem a convencer o julgador. Porque é claro que quando a gente fala de princípio e do dever ser que a Constituição nos trouxe, a gente muitas vezes imagina uma sociedade onde tudo é possível, né? Onde o direito previdenciário poderia se concretizar na sua plenitude. Não é o que a gente vive hoje, não é a forma que tem sido interpretada sempre, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os argumentos, isso tanto para a advocacia quanto para os clientes, porque a gente vê, se você atender 10 clientes num dia, você vai responder 15 vezes porque que o benefício dele não é igual a uma quantidade de salário mínimo. A população brasileira tem essa expectativa. Eu paguei sobre 20 salários, eu paguei sobre 10 salários, e ele quer receber a quantidade de salários que ele pagou. Só que a média, a regra, o cálculo não é feito assim. Então, entre a expectativa da população e aquilo que se constrói no judiciário, a gente tem que ter sempre o cuidado de esclarecimento. Por isso é tão importante esse diálogo aqui, para que a população possa cada vez mais, ao conhecer o seu direito, planejar a sua aposentadoria ou seu risco familiar de uma forma mais segura, seja através de uma contribuição maior ao INSS, seja através de contratação de outros tipos, né, de formas de previdência, porque previdência também é investimento e as pessoas não pensam nisso. Previdência é investimento, é você... Temos até um tesouro direto também já. Exatamente. Então, assim, você guardar alguma coisa
para um momento de necessidade. Só que você tem aquilo que é programável, então eu vou guardar durante 30, 40 anos para poder me aposentar lá na frente. E você tem aquilo que é risco. Então não adianta também eu programar que eu vou guardar R$50 todo mês para em 40 anos ter um valor que é o que eu vou precisar, se na verdade mês que vem eu fico doente, não posso mais trabalhar e guardar esses R$50. Então eu tenho risco que envolve alguma coisa de seguro, previdência complementar ou até algum tipo de investimento, enfim. E a gente tem aquilo que é programável. E essa lógica o trabalhador tem que começar a pensar mais para que ele possa realmente construir a solução no seu caso individual. Doutora Thais Riedel, até nessa situação colocada aqui, que as pessoas acabam indo para os investimentos e deixando a previdência ali, né? Vamos pagar o mínimo. Isso futuramente vai ter consequências, né? Porque, como bem disse a doutora Gisele, a pessoa está ganhando dinheiro, está ali investindo, mas ficou doente, parou de investir e a previdência continua. Exato. O que acontece? A previdência complementar no Brasil, ela não tem caráter substitutivo da previdência pública. A previdência pública, ela tem um viés protetivo, no sentido de evitar que a pessoa passe por um estado de necessidade. A preocupação dela é qual? Olha, existem situações de risco, as quais, quando elas ocorrem, se a população não estiver dentro de um seguro social, INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Então, da mesma forma, quando a pessoa tem um carro, ela contrata um seguro por situações de risco em relação àquele patrimônio, né? A barbeiragem alheia, a barbeiragem própria, um roubo, um furto, essas situações. A Previdência, ela é um seguro social, em que o patrimônio somos nós mesmos, a nossa capacidade ali de sustento. Então, a Previdência Pública, ela tem um olhar, um viés social. Então, significa o seguinte, é um avanço civilizatório no sentido de que, olha, aquele risco que acontece comigo pode acontecer com você e vice-versa, e no grupo o risco dilui. Então, não fica todo mundo doente ao mesmo tempo. Então, a gente coloca todo mundo para contribuir, o risco vai acontecendo pontualmente, eu consigo proteger mais pessoas numa maior quantidade de riscos. E aí, então, a Previdência Pública, ela parte desse princípio de que nós, em sociedade, conseguimos nos proteger mais. E aí, ela não te protege só numa aposentadoria futura. Ela te protege ali, são cerca de 13 riscos, né? Então, se você pegar o que você contribui para a pública e a quantidade de riscos que ela te protege, uma privada nunca conseguiria proteger. Mas a privada, ela tem uma lógica diferenciada, ela tem uma lógica de capitalização. Então, você vai verter recursos para uma entidade que tem a obrigação de capitalizar no mercado financeiro. E se tudo der certo, daqui a 20, você conseguir contribuir, você não ficar doente no meio do caminho, não ficar desempregado, etc., lá na frente você vai ter um fundo acumulado que vai complementar a pública. A privada pode ir muito bem, de acordo com a performance, ou muito mal. Se ela der menos que o salário mínimo, por exemplo, deu menos que o salário mínimo. Então, são lógicas distintas que uma não substitui a outra. O ideal, quem pode, porque nem todo mundo pode, que às vezes não sobra, é uma realidade do Brasil, é ser o que a gente chama previdente. É você contribuir para a pública e ter uma previdência privada. Sim? E, além disso, diversificar, né? Acho que ser previdente envolve também você diversificar, porque quanto mais diversificado for ali as suas fontes, menor é o seu risco. Então, é uma realidade hoje, todas as pessoas, sejam servidoras públicas, sejam trabalhadores da iniciativa privada, precisam se planejar. Planejar não só para a idade avançada, mas planejar para hoje, porque as situações de risco podem acontecer a qualquer momento. E é nesse ponto que a gente tem que ter medidas protetivas para que, pelo menos, a gente amenize essa situação de risco. Porque por pior que esteja hoje, ainda é melhor do que não ter nada. Então, o nosso desafio é conseguir continuar tendo esse avanço civilizatório, né, sem ter retrocessos, não é? E que a gente consiga cada vez mais ter uma população protegida em relação aos seus riscos, obviamente, no modelo mais autossuficiente possível, mas lembrando que para a gente ter um modelo equilibrado não é só reduzir benefícios, a gente tem várias outras medidas que podem e devem ser feitas, tanto em relação à arrecadação, quanto na gestão desses recursos, que aí sim a gente está falando de uma reforma. Reforma tem que ser para melhorar, nunca para
piorar. E é nesse aí que é o nosso desafio da gente conseguir, Sim. de forma inteligente, caminhar para um modelo que seja protetivo e autossuficiente. Temos ainda 7 minutos, doutora Gisele. Eu quero tocar no outro assunto, né? A fila do INSS. Vou pegar até a manchete aqui do Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. A senhora é catarinense, né? Fila para liberar benefícios do INSS aumenta 211% em 5 anos no Rio Grande do Sul. Em julho, segundo dados do órgão, havia 82.697 demandas contra 26.550 no mesmo mês no ano passado. E essa fila, doutora? Temos robôs, o comando do INSS fala em força-tarefa, mas não anda isso, né? Essa fila está realmente um problema sistêmico, né? Não é desse governo, também não é problema deste ou daquele governo. É um problema, sem dúvida, que começa com a conscientização da população de entender o momento de requerer. Ele passa pela estrutura sistêmica. A Dataprev não tem entregue um sistema de qualidade para a população brasileira, e uma simples comparação entre o que a Receita entrega através do SERPRO e o que o INSS entrega através da Dataprev é muito diferente, a qualidade de serviço é muito diferente, a agilidade de solução de problemas é muito diferente. E é claro que também passa pela estruturação do INSS. Concursos, a gente teve um recentemente, mas já foi solicitado pelo ministro atual, inclusive remetido o pedido de concurso para mais de 1.400, 1.300 peritos médicos, que a gente está com dificuldade também, a fila é grande no tocante às perícias médicas, a gente tem mais de 40% dos benefícios hoje e das perícias esperando mais de 180 dias, mais de 6 meses para serem atendidos. O problema é ainda mais grave, e você pegou um número do Rio Grande do Sul, mas ele é ainda mais grave no Norte e no Nordeste, principalmente nos benefícios por incapacidade e nos benefícios assistenciais, onde você depende de uma perícia social ou de uma perícia médica. Então, além da análise, no caso do benefício por incapacidade, da qualidade de segurado, né? Se tinha contribuição, se não tinha, se está protegido, você ainda tem análise da condição clínica, da condição social daquela pessoa. E esse problema, né? A gente vê um movimento tanto do secretário de Previdência, quanto do INSS, quanto do Ministério, no sentido de tentar solucionar, de tentar melhorar. Existem projetos em andamento, existem mutirões, existem grupos de trabalho que estão sendo levados peritos para trabalhar, se alternando durante as semanas para cidades que não têm perito no Norte e no Nordeste, que existe essa dificuldade também. Quanto mais no interior for, menor a quantidade de médicos dispostos a trabalhar naquela localidade. Mas a gente tem também que tomar cuidado, porque automatizações, elas podem ser positivas para facilitar a concessão. Mas no entendimento da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, elas não deveriam ser utilizadas para negar benefícios, e elas estão sendo utilizadas para negar benefícios em menos de 15 minutos, né? E por que elas não devem ser utilizadas? Porque o nosso sistema, ele não está atualizado com os dados do trabalhador brasileiro. Existe um CNIS, um Cadastro Nacional dessas Informações? Sim, mas esse cadastro, ele não está completamente adequado, ele não tem todos os dados. Ele é defasado, né? Exatamente. Então, o que o robô, a automatização faz? Ele pega esse cadastro e confere com os requisitos do benefício. E por mais que você digite lá, e a população nem sabe que ela tem que preencher o simulador, incluir mais tempo manualmente, né? Muitas vezes há erro ali. E uma coisa que a gente conseguiu retirar, e que foi um diálogo, inclusive, tanto da OAB quanto da Defensoria Pública da União com o INSS, e ele se comprometeu a retirar, é o bloqueio de novo requerimento para os casos de negativa de robô. Porque o robô negava e a pessoa ainda tinha que esperar 30 ou até 60 dias para pedir de novo. E esse período, ela ficava sem receber benefício. Um benefício que poderia ser de incapacidade ou uma pensão por morte, que ela ia, inclusive, perder o prazo para receber os atrasados. Então, a gente precisa racionalizar melhor, otimizar melhor a utilização dessa automatização. A gente não pode utilizar ela para prejudicar a população brasileira. Doutora Thaís, por favor. Essa questão das filas do INSS é algo que a gente já tem alertado há muitos anos, né? A gente vem aí já há vários governos tendo uma falta de reposição de servidores, né? Houve um investimento em tecnologia, só que o Brasil é um país continental, é um país desigual, né? Nem todas as pessoas também têm acesso
a esses meios tecnológicos e às vezes não tem nem a formação e a informação para poder instruir esses processos. De modo que exige muita atenção. E aqui eu chamo a atenção, Sérgio, é que para o governo vale muito a pena investir na melhoria do processo administrativo dentro do INSS. Ele economiza fazendo isso. Por quê? Porque todo esse atraso na fila do INSS gera uma judicialização. E o TCU já fez um estudo, mostra que uma demanda judicial, ela vale 4 vezes mais mês, né? Só depois que ela vai ter lá no final, não. Do que o governo gasta para defender aquilo, que muitas vezes é um direito que está certo, só houve uma ineficiência na aplicação, gasta 4 vezes mais. Então, ter um processo administrativo eficiente, com quantitativo adequado de servidores, de peritos, né? A gente vai economizar, e as pessoas vão ter um atendimento mais humano, digno do seu direito, que é alimentar. Então, a gente aqui pede atenção em relação a isso, porque quando a gente está discutindo tanto discussões econômicas, déficits, então se a ótica é essa, né, aqui haverá sim uma economia, né, do governo ao investir em bem-estar, ao investir na melhoria no INSS, e vai ganhar toda a população com um modelo mais célere e eficiente, porque por trás das máquinas existem pessoas. Existem pessoas e vemos muitas vezes os advogados tristes porque a ordem judicial, mesmo quando manda o INSS pagar, também não é pago, né? Não cumpre, né? Não cumpre, é verdade. O cumprimento das decisões judiciais também está numa fila muito grande e há um déficit entre o tempo que deveria ser cumprido e aquilo que efetivamente está sendo concluído. Rapidamente? Sai de uma fila para outra fila, não é? E aqui o tempo corre contra, porque aqui a gente está falando de verba alimentar, e aí muitas vezes e aí pode gerar depois para o governo outra coisa, que é o dano moral previdenciário. A gente pode um dia fazer um programa sobre isso. Vamos falar porque assim. Essas pessoas vão ter nomes negativados, problemas sérios em suas vidas, e o Estado tem uma responsabilidade em relação a isso. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer às nossas convidadas falando sobre direito previdenciário. Começo agradecendo à advogada, a conselheira federal da OAB, professora, mentora, escritora, diretora de atuação judicial no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Gisele Kravchichin, que está também lá no Instagram com várias dicas sobre direito previdenciário. Obrigado por estar conosco. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Gisele Kravchichin, tudo junto. Sérgio, muito obrigada pelo convite, viu? É sempre um prazer estar aqui conversando com você, e ainda mais na companhia da querida e competente Thaís. Assim, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês fazem de divulgação do direito previdenciário. Isso, com certeza, está mudando a vida de família brasileira. Muito obrigado, conte sempre com a gente. Também a doutora Thaís Riedel, advogada, presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária, ACEBRAP. Doutora Thaís. Tem Instagram também, com dicas? Tenho, Thaís com TH, Riedel com L no final, oficial. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar também a Rádio Justiça por esse importante papel em informar a população sobre os seus direitos. Dizer que nós estamos à disposição, a ACEBRAP, nós dos institutos, nós que atuamos diretamente com esses temas, e que para nós é uma alegria poder contribuir com essas informações, e contem sempre conosco. Muito obrigado às nossas convidadas. 11h01, o Revista Justiça fica por aqui. Quem está chegando é a Ariana Fonseca e o Regra do Jogo. Um excelente dia para você, e lembro que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube futuramente. Muito obrigado e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.